Essa é uma imagem pouco comum. 1, 2, 3, 4 Ferraris andando juntas pela cidade. E essa também não é uma cidade qualquer. Aqui é a famosa Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. De acordo com as investigações, ao volante estão brasileiros que alugaram as super máquinas para um passeio. Uma experiência luxuosa dessas, desfrutar dessas Ferraris durante 8 horas, não sai por menos de R$24 mil. E de onde veio o dinheiro para pagar esse passeio e outras mordomias? Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, de fraudes fiscais e de um grande esquema de lavagem de dinheiro. No fundo aqui é um grande hotel aqui na Baía de Dubai. Um dos acusados de chefiar a quadrilha é esse aí, no iate. Ele também estava em uma das Ferraris. Ostentação na terra e na água. A viagem para Dubai foi em 2015. O nome do acusado, Wilson Calduro, de 55 anos. Eu não passei aqui nessa Azimut, aqui, 68. Esse modelo de iate tem 20 metros de comprimento e capacidade para 14 pessoas. O preço de um passeio de 4 horas, quase R$10 mil. Longe. Wilson Calduro já tem uma condenação por fraude fiscal. É contador e já foi dono desta marina, que fica em Vitória, capital do Espírito Santo. Nosso preço é incomparável ao do mercado. Aproveite o melhor do verão o ano inteiro. A investigação durou 2 anos e revelou que o esquema de lavagem de dinheiro alcançou cifras milionárias e funcionava principalmente assim. Com a participação de funcionários públicos, a organização criminosa conseguia documentos falsos de pessoas e até de veículos. Tudo para dar uma aparência de legalidade na abertura de empresas de fachada. As empresas que só existiam no papel ficavam sempre em nome de laranjas, pessoas que não são empresárias e não levantavam nenhuma suspeita. Por exemplo, quem poderia desconfiar de um homem que trabalhava vendendo bolos e doces na cantina dessa escola pública? Mas o vendedor da cantina fazia parte do esquema. Recebia R$1.000 por mês. Em troca, assinava documentos e ia ao banco fazer transferências, sempre acompanhado por um integrante da organização. Transações de 5 milhões, de 10 milhões de reais por vez. Mandava um veículo até a porta da escola onde ele trabalhava, ele saía, trocava de roupa dentro do carro, ia até a agência bancária, assinava os contratos, toda a documentação necessária para realizar a remessa, as operações de câmbio, e depois ele era deixado novamente lá na escola para continuar o trabalho dele. As investigações mostram que as pessoas interessadas em lavar dinheiro de propina, por exemplo, faziam transferências para essas empresas que só existiam no papel. Depois, vinha a próxima etapa. A organização contava também com a participação de uma empresa que atua no porto. Essa empresa alegava que prestava serviços como aluguel de contêineres, desembaraço de cargas e importação de produtos. Mas, na verdade, esses serviços não eram realizados. Serviam apenas para emitir notas fiscais e lavar o dinheiro. Segundo a polícia, em 1 ano e meio, a quadrilha movimentou R$800 milhões. O dinheiro ia principalmente para os Estados Unidos e para a China, e depois chegava limpinho aos bolsos de quem pagava pelos serviços criminosos, como se os valores tivessem uma origem lícita. Ficou uma prova bem contundente em relação à inexistência dessas empresas e a circulação de valores muito expressivos em cada uma delas. As investigações apontam que a marina de Wilson Calduro, aquele da ostentação em Dubai, também serviu para lavar dinheiro e que, com as comissões ilegais que recebia, viajou para os Estados Unidos em 2018 e 2019. Lá, mais ostentação, alugou esta limusine em Nova York. Para circular num carrão desses durante 8 horas, a pessoa tem que desembolsar cerca de R$16 mil. Segundo as investigações, pelo menos 50 pessoas participaram do esquema. Um dos acusados é Carlos Augusto Moscon. Ele tinha muito conhecimento das notas que eles tinham que emitir, então eles eram um dos membros integrantes da organização criminosa que passava essas informações técnicas relativas à fraude do desembaraço aduaneiro. Num áudio com um comparsa, Moscon entrega a gravidade dos crimes da quadrilha. Os seus parceiros movimentaram R$300 milhões, rapaz.
Nós não vamos presos, não. Nós vamos pro calabouço. Você sabe o que é calabouço? É um porão, um poço no porão da última prisão lá embaixo, rapaz. Carlos Moscon chegou a ser preso, não no calabouço, claro, e agora responde em liberdade. A defesa dele alega inocência, que Moscon realizou o serviço sem saber que eram para atuação criminosa. As investigações revelaram que Pablo Sandes, outro empresário do Espírito Santo, também chefiava a quadrilha. A polícia apreendeu esta coleção de canetas de Pablo, avaliada em R$300 mil. Pablo está preso. O advogado dele disse que inexistem motivos suficientes para a prisão e que, no momento oportuno, a defesa trará provas robustas da sua inocência. Wilson Calduro, o outro acusado de chefiar o esquema, também está preso. A defesa dele diz que só vai se pronunciar perante a justiça. 6 empresários são acusados de usar o esquema para lavar dinheiro de seus negócios. Um é Roger de Gênova. Ele estava em Dubai, ostentando com Wilson Calduro. Na casa de Roger, em São Bernardo do Campo, São Paulo, e no carro dele, a polícia achou um total de cerca de $600 mil em dinheiro vivo. Segundo a polícia, Roger contratou o serviço criminoso da quadrilha para sonegar impostos. Ele teve a prisão decretada, mas está foragido. Outros 5 empresários, supostos clientes da quadrilha, estão na cadeia. Quem participou desse esquema milionário e esbanjou dinheiro de origem criminosa mundo afora pode ser condenado a mais de 30 anos de cadeia. Esse tipo de criminoso, ele comete esse crime acreditando na impunidade, acreditando que não vai ser descoberto, que é um dinheiro que vem fácil e que ele não tem qualquer preocupação em gastos e não tem limite de gasto. Esse é um passeio aqui que você perdeu, hein? Olha ali. Dubai. Longe, tá longe.